Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar de um novo tema, iniciar uma nova série que fala sobre notícias. Então, vamos para a nossa vinheta e em seguida começamos o nosso vídeo. Neste vídeo, nós vamos tratar sobre o relatório do Portas Abertas, um relatório atualizado de 2024, que saiu recentemente, provavelmente por volta do mês de maio, que eles dão uma posição atual sobre quais são os países em torno do mundo todo que mais perseguem os cristãos. Há um ranking a respeito disso. O que é importante colocar esta informação? Nós não vamos ver isso em nenhum jornal, nós não vamos ver isso em nenhuma TV, em nenhum lugar. Essas informações, elas circulam nesses sites que são especializados, feitos por pessoas de confiança, que nos dão essas informações. E é importante a nós sabermos o que está acontecendo no mundo, porque nada impede que essas coisas que estão acontecendo hoje, lá longe, possam chegar muito mais próximo de nós. Então este que é o objetivo, não é fazer sensacionalismo, mas é informar o que está acontecendo em volta do mundo. E nós vamos, com essa informação, criar uma base para que nós possamos entender nos próximos vídeos e até este mesmo, que nós vamos contar uma história real que aconteceu de um missionário americano lá na China. Nós vamos contar uma pequena história no final deste vídeo. O que eu queria mostrar para vocês nesse relatório do Portas Abertas é esta lista mundial da perseguição 2024. Esse relatório saiu, como eu já disse, esse ano, começo do ano, e eles colocam os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos por causa do cristianismo. Eu não vou abordar tudo porque o relatório é longo, quem quiser pode pesquisar isso na internet, isso aqui dá para baixar esses arquivos, imprimir, enfim. O que eu quero mostrar primeiro, esse ranking é de 50 países, eu quero mostrar os 10 primeiros aqui. Então eu vou passar o mouse em cima de cada um deles e vai piscar lá no mapa qual é, onde fica. Então a Coreia do Norte está em primeiro lugar. Se fosse uma Olimpíada, ela estava ganhando medalha de ouro. É a que mais persegue. Segundo, Somália. Terceiro, Líbia. Quarto, Eritreia. Quinto, Iêmen. Sexto, Nigéria. Sétimo, Paquistão. Oitavo, Sudão. Nono, Irã. Décimo, Afeganistão. Esses são os 10 primeiros colocados nesse ranking de horrores, né? E depois eu quero mostrar aqui os destaques. Eu quero mostrar os destaques, eles vão falar as principais informações daquela lista dos 50, né? Mas eles vão focar em alguns e eu quero mostrar para vocês o que ele fala aqui da Coreia do Norte, que é a primeira colocada. A Coreia do Norte continua como o país mais perigoso para cristãos, apesar da diminuição de relatos de violência. Muitos norte-coreanos foram repatriados da China e provavelmente enviados para prisões e campos de trabalho forçado. O que é importante destacar aqui? China e Coreia do Norte têm a política deles é semelhante, né? Eles são a mesma ideologia. A pessoa foge da Coreia do Norte por causa da perseguição e vai para um país onde também há perseguição. Ou seja, a situação na Coreia do Norte deve ser tão ruim que eles preferem ser perseguidos na China, onde provavelmente a perseguição é um pouco mais branda do que na Coreia do Norte. Só que chegando à China, quando eles são descobertos pelas autoridades governamentais, o que eles fazem? Eles mandam eles de volta para a Coreia do Norte. Daí essas pessoas são enviadas para campos de concentração, trabalho forçado, para prisão, né?
E muitos dos cristãos norte-coreanos que fugiram para a China, talvez alguns tenham conhecido o cristianismo, conhecido a Cristo lá na China. E é possível, portanto, que esses que são repatriados de volta para a Coreia do Norte sejam cristãos que estão sendo deportados. Ou seja, para a gente ver a situação que está entre Coreia do Norte e China, são países que fazem fronteira um com os outros. Então é isso que eu queria destacar neste relatório do Portas Abertas, ok? O outro site que eu queria mostrar é esse persecution.org do International Christian Concern. Ele está em inglês, eu vou traduzir, eu vou colocar para traduzir aqui, vamos traduzir para português para a gente poder acompanhar. Eu quero mostrar para vocês aqui, este site, ele também traz notícias sobre perseguição de cristãos pelo mundo afora, e eu quero mostrar uma notícia aqui, esta, que fala a respeito da China também, que nós vimos agora, que é um dos países para onde os cristãos perseguidos da Coreia do Norte fogem. Eles vão para a China, né? Que também é um outro que persegue. Vamos ver essa reportagem aqui. Eu quero destacar algumas coisas. Então, o governo do Partido Comunista Chinês reescreve partes da Bíblia. Esse é o título da mensagem. E diz aqui que o governo do Partido Comunista está reescrevendo partes da Bíblia em um esforço de aumentar o controle sobre a religião no país. Olha só, essa declaração está sendo feita pelo deputado Gallagher, que é americano, né? E ele diz que em uma declaração do presidente lá chinês, durante o 19º Congresso do Partido em 2017, ele declara a intenção de perseguir a sinicização das religiões chinesas e fornecer orientação ativa para que a religião e socialismo coexistam. O que significa isto aqui que ele falou? Perseguir a sinicização. O que eles querem é buscar, esse perseguir não é no sentido de ir atrás de pessoas, né, mas perseguir, é buscar que as religiões que atuam na China, sejam elas cristãs, muçulmanas, budistas, seja o que for, que elas estejam de acordo com as políticas partidárias. Ou seja, ela tem que ter a cara da China, tem que ter a cara da ideologia do que existe naquele país, e a gente sabe qual que é, né? Ou seja, as igrejas devem se moldar à doutrina do partido, né? Para quê? Para que religião e socialismo coexistam. Pelo menos a religião cristã e o socialismo a gente sabe que não tem jeito, é óleo e água, não se mistura isso, né? Porque elas são antagônicas, elas são opostas, né? E depois ele continua também, lá na frente, ele fala a respeito de nomeação de clérigos. A coisa chegou a um ponto tal que em 2018 o Vaticano se comprometeu com o Partido Comunista Chinês na prerrogativa de nomear os clérigos católicos da China. Imagina, ao invés do Papa, por mais que a gente possa ter críticas a essa situação de Papa da Igreja Católica, mas é o chefe da igreja e é uma igreja cristã, né? E ele está abrindo mão de nomear clérigos, vai deixar isso na mão do partido. O partido para quê? Para que não tenha lá padres, bispo, cardeal, sei lá quais são os cargos, contrários à ideologia do partido. Então o Vaticano chegou a se comprometer com eles, dizendo assim: olha, nós vamos deixar vocês nomearem. Ó a questão. E por último, que eu acho que é o mais grave, é quando diz que esse deputado citou 2 casos de reescrita de trechos da Bíblia pelo partido.
A primeira é no relato do Evangelho de João, quando Jesus diz à mulher que foi pega em adultério para, abre aspas, ir e de agora em diante não peques mais. Isto depois de dizer aos escribas e fariseus que aquele que estivesse sem pecado que atirasse a primeira pedra. Isso lá, João 8, de 3 a 11. Um livro didático da Universidade Chinesa apareceu em 2020 com o relato desse Evangelho de João reescrito, para terminar essa frase com o próprio Jesus apedrejando a mulher adúltera até a morte. Eles mudaram a Bíblia, eles mudaram o texto bíblico. Então, nesse momento, na Bíblia deles, ao invés de Cristo falar, vai embora, eu também não te condeno, vai embora e não peques mais, na Bíblia deles, Cristo apedreja a mulher até a morte. É isso que está sendo dito. E a outra coisa é que um relatório que as autoridades do PCC na província de Henan forçaram as igrejas protestantes a substituir os 10 mandamentos por citações do presidente chinês lá, mudando o primeiro mandamento de não terás outros deuses diante de mim, que está lá em Êxodo 23, para proteja-se resolutamente contra a infiltração da ideologia ocidental. Qual é a ideologia ocidental? Judaico-cristã, cristãos, predominantemente cristãos. É esta que é a ideologia. Ele está mudando, ao invés de não terás outros deuses diante de mim, é proteja-se contra a infiltração da ideologia ocidental, ou seja, do cristianismo. São dois aspectos que é de arrepiar o cabelo a gente vê uma coisa dessa acontecendo. Esses são os dois fatos que eu queria mostrar neste site para vocês. Então agora nós vamos ouvir uma história contada pelo Jeff King num livro chamado The Whisper. Significa em português o sussurro. Este livro ele não está disponível fisicamente, só por meio eletrônico, e só está em inglês, infelizmente. Mas ele é como um devocionário, cada dia tem uma mensagem onde ele conta experiências, situações vividas por cristãos em países onde há perseguição. Nós vamos ouvir uma pequena história que é contada e que une todas essas informações que nós falamos até agora sobre essas perseguições nesses dois países, tanto Coreia e China, onde um grupo de pessoas da Coreia passa por alguma situação deste tipo na China, né? Bem próximo à fronteira. E é essa história que nós vamos contar então agora. Pedro foi um dos envolvidos nessa perigosa obra. Depois de uma repressão particularmente intensa que o deixou sem a maioria da sua equipe. Eram as pessoas que o ajudavam nesse trabalho missionário. E ele se viu muito desanimado e sentindo que todo o ministério dele lá tinha sido em vão. Então ele começou a pensar em retornar aos Estados Unidos. E nesse estado de tristeza, ele e um amigo desceram às margens de um rio chamado Tumen, que fica na fronteira entre a Coreia do Norte e a China, para cantar canções de adoração e rezar, orar pelos norte-coreanos do outro lado do rio. Sentaram em um banco e ali cantaram enquanto seu amigo tocava o violão. Lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto o Espírito Santo enchia seu coração. Eram lágrimas nascidas não da solidão ou da mágoa, mas da presença avassaladora de Deus abraçando-o.
Quando o dia se transformou em noite, eles continuaram cantando, confortando-se com o fato de que a escuridão ajudava a escondê-los dos espiões e da polícia sempre presentes. Horas se passaram e já era tarde da noite antes que eles finalmente deixassem a margem do rio. Eles foram tão encorajados pela presença de Deus que voltaram na noite seguinte, e alguns cristãos da aldeia que ouviram o seu canto se juntaram a eles. 2 noites se transformaram em 3 e depois 4, com ainda mais visitantes, incluindo não cristãos, da aldeia se juntando a cada noite. Na 4ª noite, Pedro estava envolvido em louvor e adoração quando de repente o canto parou. Olhando ao redor, viu a polícia secreta cercando-os. A polícia gritou com eles e a maioria da multidão fugiu. Os que ficaram foram questionados sobre quem era o responsável pelo encontro, pela reunião. E como Pedro era estrangeiro, presumia-se que ele que deveria ter trazido todas aquelas pessoas para a margem do rio, mas o Pedro não havia arranjado nada. Aquilo tinha sido espontâneo. Então a polícia o libertou depois de uma severa bronca. Algumas noites depois, Pedro sentiu-se novamente impelido ao voltar ao rio contra toda a sabedoria terrena, né? Contra toda a sabedoria humana, ele decidiu voltar para lá. E caminhando pela grama alta e arbustos, ouviu um movimento. Alguém estava escondido lá. Sabendo que os norte-coreanos que haviam cruzado para a China ilegalmente não se aproximariam até que se sentissem seguros, ele se sentou no banco e esperou pacientemente. Finalmente, uma voz atrás dele sussurrou: "Você é aquele que cantou por muitas noites?" Pedro, ainda de costas para o homem, responde: "Por que pergunta?" O homem se aproximou um pouco. "Professor, por que parou?" Então Pedro lentamente se virou e viu um crente norte-coreano atrás dele, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. E ele disse, o crente norte-coreano disse: "Essa música nos incentivou muito. Embora não pudéssemos cantar com você, poderíamos ouvi-lo e louvar a Deus junto com você." Ele disse também a Peter que logo no primeiro dia de seu canto, alguns norte-coreanos se reuniram do outro lado do rio e ouviram. Nos dias seguintes, apesar do risco, o número de ouvintes ocultos se multiplicou. E então Pedro ficou atordoado e seu coração foi curado daquela tristeza que ele estava. Afinal, seu ministério profissional havia desmoronado com a repressão policial, deixando-o sentindo-se derrotado e ineficaz. Mas a ironia foi de como Deus o usou. Foi que ele nem tinha uma voz muito boa, e o culto que ele tinha feito no rio tinha sido tão simplório. No entanto, Deus havia usado a ele poderosamente, e ele viu que a unção que ele havia sentido era o que importava. Ele era apenas o instrumento. Em ambos os lados do rio, sua adoração atraiu muitos crentes chineses e norte-coreanos, aqueles que ele passou anos servindo. Neste vídeo, vimos que, apesar das tentativas humanas de impedir o avanço da palavra de Deus, ela se propaga mesmo nas situações mais críticas. Oremos pelos missionários espalhados pelo mundo e pelo povo que vive nesses locais, em especial onde governos querem afastá-los de sua fé em Cristo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.